Há momentos na vida em que o silêncio diz mais que 1000 palavras, e há traições que, quando transformadas em música, podem ecoar por gerações. A minha história começa com uma partitura e termina com uma vingança que até hoje faz meu coração bater mais forte quando recordo. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Jurema. Tenho 85 anos agora, mas esta história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 37. Antes de começar, se você está assistindo este vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo hoje. Eu sempre leio todos os comentários e adoro saber que minha história está alcançando pessoas de diferentes lugares. Eu nasci em 1926, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, mas minha história com a música começou cedo. Meus pais economizaram cada centavo para me dar aulas de piano desde os 6 anos de idade. Era um luxo para uma família simples como a nossa, mas meu pai dizia que minhas mãos haviam nascido para tocar. E ele estava certo. Aos 15 anos, ganhei uma bolsa para estudar no conservatório da capital. Foi lá que conheci Eduardo. Ah, Eduardo. Ele era 7 anos mais velho que eu, já um maestro assistente promissor, com um futuro brilhante pela frente. Alto, com aqueles olhos verdes penetrantes e mãos que pareciam falar quando regiam uma orquestra. Quando ele entrava em uma sala, todos sentiam sua presença. E eu, uma simples pianista do interior, não pude resistir àquele homem que parecia carregar a música dentro do peito. Nos casamos em 1948, eu com apenas 22 anos, contra a vontade dos meus pais que achavam que eu estava sacrificando minha própria carreira. Uma pianista não precisa se casar tão cedo, dizia minha mãe. Mas eu estava apaixonada, e naquela época, uma mulher musicista precisava de um homem respeitado para abrir portas. Eduardo e eu formávamos uma dupla perfeita. Enquanto ele ascendia como maestro, eu me tornei a pianista principal da orquestra municipal. Nossa casa respirava música, partituras espalhadas pelos móveis, ensaios até tarde da noite, discussões apaixonadas sobre Chopin e Beethoven. Vivíamos em um mundo à parte, onde as notas musicais substituíam palavras de amor. Em 1953, quando já estávamos casados há 5 anos e não conseguíamos ter filhos, decidimos adotar. Lembro-me do dia em que visitamos o orfanato como se fosse ontem. Crianças correndo, rostos esperançosos, mas no canto da sala, sozinha, estava Maria. Tinha 13 anos, cabelos negros longuíssimos e segurava um violino velho contra o peito como se fosse seu único tesouro no mundo. Quando perguntei se ela tocava, ela simplesmente posicionou o instrumento e começou uma interpretação de Vivaldi que me fez chorar ali mesmo. Esta é nossa filha, disse Eduardo com lágrimas nos olhos. E foi assim que nossa pequena família musical ganhou mais uma integrante. Maria era um prodígio. Havia aprendido violino com um professor idoso do orfanato que morrera meses antes, deixando-a desolada. Sob nossa tutela, ela floresceu. Eduardo conseguiu os melhores professores, e eu ajudava com teoria musical todas as noites. Aos 16 anos, ela já se apresentava em concertos menores, sempre recebendo elogios pela maturidade de sua interpretação. Eduardo a exibia com orgulho, chamando-a de minha maior obra-prima. Nossa casa se tornou um centro cultural na cidade. Aos domingos, recebíamos músicos, compositores, críticos. Eduardo crescia em prestígio, eu continuava como pianista respeitada e Maria brilhava cada vez mais. Éramos a família modelo do círculo artístico. Pelo menos era o que todos pensavam. Era o que eu pensava. O ano de 1963 começou com uma grande notícia. Eduardo havia sido convidado para reger o concerto de aniversário da cidade, o evento mais importante do calendário cultural. Seria em setembro, e ele teria carta branca para escolher o repertório e os solistas. Naturalmente, escolheu Maria como violinista solo. Ela completaria 18 anos uma semana antes do concerto. Para mim, reservou um concerto para piano de Mozart. Nossa família seria o centro das atenções. Os ensaios começaram 6 meses antes.
Eduardo ficava cada vez mais perfeccionista, exigindo excelência de cada músico. Comigo era especialmente crítico, sempre encontrando pequenas falhas na minha interpretação. Com Maria, no entanto, era diferente. Passavam horas a sós na sala de música e eu podia ouvir as risadas dela através da porta. É normal, pensei. Ela é jovem, talentosa e é natural que ele queira protegê-la. Foi em junho daquele ano, durante uma tarde chuvosa, que minha vida começou a desmoronar. Eu havia saído para comprar cordas novas para o violino de Maria. Seu aniversário se aproximava e queria presenteá-la com as melhores cordas italianas que o dinheiro podia comprar. Voltei mais cedo, porque a loja estava fechada. Nossa casa era grande, antiga, com aqueles corredores compridos e portas pesadas de madeira. Ao entrar, ouvi o som do violino de Maria vindo da sala de música. Ela tocava uma melodia que eu nunca havia escutado antes. Melancólica, apaixonada, quase um lamento. Aproximei-me silenciosamente, não querendo interromper. Foi então que ouvi a voz de Eduardo, diferente de qualquer tom que ele já havia usado comigo. Toque novamente esse trecho, meu amor. Deixe a música falar o que não podemos dizer em voz alta. Meu coração parou por um instante. Meu amor? Eduardo nunca me chamava assim, nem mesmo nos nossos momentos mais íntimos. Ele sempre foi econômico com palavras de carinho. Para ele, a música era sua linguagem de amor. Fiquei paralisada atrás da porta entreaberta, vendo pelos reflexos do espelho ao fundo da sala o que nunca imaginei presenciar. Eduardo estava de pé atrás de Maria, seus braços envolvendo-a enquanto ajudava com a postura do violino. Vi quando seus lábios tocaram o pescoço dela e ela fechou os olhos baixando o instrumento. Eduardo, e se mamãe descobrir? A voz de Maria tinha um tremor que misturava medo e excitação. Jurema vive em seu próprio mundo de partituras. Além disso, ela nunca entendeu verdadeiramente a essência da música como você entende, como nós dois entendemos. Senti como se cada nota musical que já havia tocado em minha vida se transformasse em um grito silencioso dentro do meu peito. A menina que havíamos resgatado, criado, amado como filha. A menina por quem sacrifiquei horas de prática para ensinar teoria musical, para quem costurei vestidos de concerto com minhas próprias mãos. E Eduardo, o homem para quem dediquei minha juventude, meu talento, meus sonhos. Não me lembro como consegui sair dali sem ser notada. Caminhei pela chuva sem destino por horas, o som daquela melodia desconhecida ecoando em minha mente como uma tortura. Quando finalmente voltei para casa, encharcada e com os olhos vermelhos, disse que havia tropeçado em uma poça. Naquela noite, deitada ao lado do homem que agora me era um estranho, tomei uma decisão. Não haveria confronto, gritos ou lágrimas. Minha resposta seria dada através da única linguagem que os três entendíamos perfeitamente: a música. No dia seguinte, comecei minha investigação silenciosa. Enquanto Eduardo e Maria ensaiavam na sala de música, eu inspecionava seus pertences, procurando evidências do que já sabia ser verdade. No fundo falso da caixa do violino de Maria, um esconderijo que eu mesma havia mostrado a ela anos antes, encontrei um maço de cartas. Cartas de Eduardo, datadas de meses atrás, quando Maria ainda tinha 17 anos. Cartas que falavam de uma paixão proibida, de encontros secretos após os ensaios, de planos para um futuro juntos quando o momento certo chegasse. Em uma das cartas, Eduardo mencionava um hotel no centro da cidade onde se encontravam às quartas-feiras, sempre às 15h37, um horário estranho, até que me lembrei que era exatamente quando eu dava aulas de piano para crianças no conservatório. Eles haviam planejado cada detalhe, aproveitando-se da minha rotina previsível. A dor era insuportável, mas algo dentro de mim se transformava lentamente. A cada carta que lia, a cada mentira descoberta, uma nova resolução crescia em meu peito. Comecei a compor em segredo, trancada em um pequeno estúdio que alugava no centro da cidade, longe dos olhos curiosos de Eduardo e Maria. Minha composição nasceu da traição, mas não se alimentava apenas de raiva ou vingança. Era um lamento, sim,
mas também uma declaração de independência. Cada nota que escrevia me libertava um pouco mais. Chamei-a de 15h37, o horário exato dos encontros deles. Trabalhei nela obsessivamente por 2 meses, escondendo as partituras em um local que só eu conhecia. Agosto chegou, e com ele os ensaios finais para o grande concerto. Eduardo estava cada vez mais distante de mim e mais próximo de Maria. Às vezes, flagrava olhares entre eles durante os ensaios com a orquestra. Olhares que agora eu sabia decifrar perfeitamente. Mantive minha compostura, praticando diligentemente o concerto de Mozart que Eduardo havia escolhido para mim. Uma semana antes da apresentação, procurei em segredo o projecionista do teatro. Valentim era um homem discreto que já trabalhava ali há décadas e havia me visto crescer como pianista. Contei-lhe uma versão modificada da verdade, que queria fazer uma surpresa para o aniversário de carreira de Eduardo, substituindo uma peça do programa por uma composição minha, acompanhada de algumas imagens. Valentim, sempre gentil, concordou sem fazer muitas perguntas. Entreguei a ele cópias das cartas, não todas, apenas trechos cuidadosamente selecionados, onde Eduardo descrevia seus sentimentos por Maria e seus encontros secretos. Pedi que preparasse slides dessas passagens, sem identificar os autores diretamente. Para qualquer pessoa da plateia, poderiam ser trechos românticos de algum romance desconhecido. Mas para Eduardo e Maria, seria impossível não reconhecer suas próprias palavras. Na véspera do concerto, substituí discretamente as partituras do meu número. Os músicos da orquestra, acostumados a seguir o maestro, não teriam tempo de questionar a mudança uma vez que começássemos. Coloquei uma cópia da partitura completa no estante de Eduardo, segura de que seu profissionalismo o forçaria a continuar regendo, mesmo diante da surpresa. Naquela noite, não consegui dormir. Repassava mentalmente cada nota, cada acorde da minha composição. Não era apenas uma peça musical, era minha libertação, meu manifesto. Enquanto Eduardo dormia tranquilamente ao meu lado, eu silenciosamente me despedia não apenas do meu casamento, mas da mulher submissa que havia sido até então. O dia do concerto finalmente chegou. O teatro estava lotado, toda a elite cultural e social da cidade presente para o evento mais importante do ano. Maria abriu a noite com sua performance solo de violino, recebendo aplausos calorosos. Eduardo, orgulhoso, parecia o próprio retrato do sucesso, o maestro respeitado com sua protegida talentosa. Eu observava tudo dos bastidores, meu coração batendo tão alto que temia que pudesse ser ouvido pela plateia. Então chegou minha vez. Caminhei até o grande piano de cauda no centro do palco, sob os aplausos educados da plateia. Ajustei o banco, olhei para Eduardo no pódio do regente e assenti levemente. Ele ergueu a batuta e, ao baixá-la, não foi Mozart que comecei a tocar. As primeiras notas de 15h37 encheram o teatro. Vi o rosto de Eduardo transformar-se de surpresa para confusão e, finalmente, para horror quando reconheceu a melodia. Aquela mesma que havia escutado Maria tocar meses antes, a pedido dele. Simultaneamente, no telão atrás da orquestra, começaram a aparecer os trechos das cartas, em sincronia perfeita com os movimentos musicais. Minha querida Amy, cada minuto longe de seus braços é uma eternidade de tormento. Nosso segredo é como uma sinfonia que só nós dois podemos ouvir. Às 15h37, como sempre, estarei esperando para mostrar o que as palavras não podem expressar. Eduardo tentou manter a compostura, regendo mecanicamente, enquanto seus olhos saltavam entre mim, o telão e Maria, que estava sentada na primeira fileira da plateia. Os músicos da orquestra, profissionais experientes, seguiam a nova partitura sem questionar, embora pudesse ver a surpresa em seus rostos. Minha composição crescia em intensidade, as notas subindo em um crescendo doloroso que parecia arrancar minha própria alma através dos dedos. E com cada frase projetada no telão, via o rosto de Eduardo empalidecer. O clímax da peça coincidiu com a projeção da passagem mais explícita. Quando H estiver dando aulas, nosso ninho de amor nos aguarda. Algum dia, quando for o momento certo, não precisaremos mais nos esconder.
Foi nesse momento que percebi. Eu havia recuperado meu poder. Ali, exposta diante de centenas de pessoas, minha dor havia se transformado em arte. A traição que deveria me destruir estava sendo reescrita por minhas próprias mãos, nota por nota. Terminei a peça com um acorde solitário, deixando-o ressoar no silêncio absoluto que havia tomado conta do teatro. Por alguns segundos, ninguém aplaudiu. O choque era palpável. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. Logo, o teatro inteiro estava de pé, em uma ovação que não era apenas para a música, mas para um ato de coragem que poucos compreendiam completamente. Eduardo havia deixado cair a batuta. Maria havia desaparecido de seu lugar na plateia. E eu, pela primeira vez em anos, sentia-me verdadeiramente livre. Aquela noite mudou tudo. O escândalo foi inevitável, claro. Uma cidade pequena não perdoa facilmente, e as cartas anônimas projetadas logo foram conectadas aos principais envolvidos. Eduardo perdeu sua posição como maestro titular. Maria deixou a cidade na mesma noite, sem sequer voltar para buscar suas coisas. E eu, para surpresa de todos, incluindo a minha própria, recebi 3 propostas para apresentar minha composição em outras cidades. 1537 tornou-se minha assinatura, meu renascimento. A peça que deveria marcar meu fim tornou-se o começo de uma carreira internacional que jamais havia sonhado para mim mesma. Nos anos seguintes, viajei por todo o país e depois pela Europa, não mais como a esposa do maestro Eduardo, mas como Jurema, a compositora cuja música nascida da dor tocava a alma de quem a escutava. Quanto a Eduardo e Maria, soube anos depois que tentaram reconstruir suas vidas juntos em outra cidade, mas o escândalo os seguiu. Ele nunca mais conseguiu uma posição de destaque, reduzido a dar aulas particulares de teoria musical. É estranho como a vida nos ensina suas lições. Ele, que sempre menosprezou meu talento, agora vivia à sombra dele. Mas sabe, meus queridos, esta história não é sobre vingança, embora possa parecer assim. É sobre transformar a dor em arte, sobre encontrar sua própria voz quando todos esperam seu silêncio. É sobre a música que existe dentro de nós, esperando para ser composta. Após aquela noite no teatro, voltei para casa sozinha. Nossa casa, que já não parecia mais minha. Cada canto guardava memórias que agora pareciam pertencer a uma outra mulher, uma Jurema que já não existia mais. Passei a noite sentada ao piano, tocando até que meus dedos doessem, como se pudesse exorcizar através da música os fantasmas que haviam se instalado em minha vida. Amanheci com batidas na porta. Era Clarice, primeira violinista da orquestra e a única pessoa que eu poderia chamar de amiga verdadeira. Sem dizer palavra, ela me abraçou. Foi apenas então que permiti que as lágrimas viessem, não pela traição ou pelo fim do casamento, mas pelo alívio que sentia. Era como se tivesse carregado um piano de cauda nas costas por anos e finalmente pudesse pousá-lo no chão. Toda a cidade está falando sobre ontem à noite, disse Clarice, preparando um café forte para nós duas. Os jornais da capital estão tentando conseguir uma entrevista com você. Os dias seguintes foram um turbilhão. Repórteres apareciam na porta, vizinhos me observavam pelas janelas. O telefone não parava de tocar. A notícia havia se espalhado muito além da nossa pequena cidade. Um escândalo daquele porte, envolvendo figuras proeminentes do cenário musical, era prato cheio para os jornais. Maestro abandona esposa pela filha adotiva. Pianista expõe traição em concerto. O triângulo musical que chocou a sociedade. Uma semana depois, recebi uma carta de Eduardo. Não a abri. Coloquei-a sobre o piano junto com as partituras de 1537. Ambas representavam um capítulo encerrado da minha vida. No mesmo dia, meu advogado me informou que Eduardo havia deixado a cidade com Maria, segundo rumores, para o Rio de Janeiro e solicitava o divórcio. Em 1963, um divórcio era um escândalo quase tão grande quanto o motivo que o causava. Eu seria para sempre a divorciada, um rótulo que trazia consigo o peso do julgamento social, especialmente para uma mulher.
Lembro-me de uma tarde particularmente difícil quando fui ao mercado e as conversas cessaram assim que entrei. Olhares de pena, curiosidade e até mesmo julgamento me seguiam pelos corredores. Uma senhora mais velha, que eu conhecia da igreja, aproximou-se quando eu escolhia algumas frutas. Sabe, querida, você poderia ter resolvido isso em privado. Um escândalo desses não traz dignidade para ninguém, ela disse, com aquele tom de falsa preocupação que escondia a satisfação pelo infortúnio alheio. Olhei para ela calmamente, as mãos ainda selecionando pêssegos maduros. A dignidade, senhora Matilde, não está no silêncio diante da desonra, mas na coragem de enfrentá-la. E agora, se me der licença, preciso escolher frutas para a calda que farei esta noite. Saí do mercado de cabeça erguida, mas ao chegar em casa, deixei as compras sobre a mesa e me permiti mais um momento de fraqueza. Não pelo julgamento alheio, este eu já esperava, mas por perceber como nossa sociedade espera que as mulheres traídas se comportem, com discrição, vergonha e, se possível, aceitação silenciosa. Quantas antes de mim haviam engolido suas lágrimas e continuado em casamentos vazios, apenas para evitar o escândalo que eu havia deliberadamente provocado. O divórcio foi concedido em tempo recorde para a época. Eduardo tinha conexões e, claramente, queria resolver tudo o mais rapidamente possível para reconstruir sua reputação longe dali. Recebi a casa como parte do acordo. Ele não a queria de qualquer forma, repleta de memórias que agora o incriminavam. Também recebi uma pensão modesta que recusei publicamente. Não preciso do dinheiro de um homem para sobreviver, declarei ao juiz, causando murmúrios no tribunal. Minha música me sustentará. Era um risco, claro. Uma mulher sozinha, divorciada, dependendo apenas de seu talento para sobreviver, em 1963. Mas algo havia mudado dentro de mim naquela noite do concerto. A Jurema, que emergia dos escombros daquele casamento, era uma mulher diferente, mais forte, mais ousada e, sobretudo, determinada a viver em seus próprios termos. Foi nesse período que recebi a primeira carta de Paris. Jacques Lefebvre, um produtor musical que havia assistido a um concerto meu anos antes, escrevia dizendo que soubera da minha situação e da composição que apresentei. Oferecia-me uma oportunidade para tocar em 3 cidades europeias: Paris, Viena e Milão. Sua peça 1537 representa o tipo de emoção crua que o público europeu aprecia, escrevia ele. Seria uma honra apresentá-la ao mundo. Li e reli aquela carta dezenas de vezes. Europa. Um novo começo, longe dos olhares de pena e julgamento, longe das memórias que cada esquina da cidade me trazia. Mas também significava deixar para trás o pouco que me restava, meus pais idosos que, apesar de tudo, não aprovavam totalmente minha decisão de divorciar, meus alunos do conservatório, a segurança do familiar, mesmo que este estivesse agora manchado pela traição. 2 semanas depois, vendi o piano de cauda que ocupava o centro da sala. Era o instrumento onde Eduardo tantas vezes se apoiara enquanto regia nossos ensaios domésticos, onde Maria praticava suas escalas enquanto eu preparava o jantar, acreditando ingenuamente na perfeição da nossa pequena família musical. Vendi-o a um preço justo para o conservatório local. Pelo menos ali serviria a jovens talentos que, assim como eu um dia, sonhavam com uma carreira musical. Com o dinheiro da venda e minhas economias, comprei uma passagem de navio para a França. 1 semana antes da partida, recebi outra surpresa. Uma encomenda vinda do Rio de Janeiro. Dentro, um violino. O mesmo que havia estado nas mãos de Maria durante anos. Junto, uma nota breve. Este instrumento merece mãos mais dignas. Venda-o se quiser. Ele nunca me pertenceu de verdade. Não havia assinatura, mas reconhecia a caligrafia de Maria. Aquele violino representava tanto... O dia no orfanato, quando a vimos pela primeira vez, as noites de prática, os aplausos que recebera em seus concertos, e agora era um símbolo do que havia sido destruído. Pensei em vendê-lo, mas algo me impediu. Em vez disso, levei-o comigo para a Europa, não como lembrança da traição, mas como um lembrete do preço que paguei pela minha liberdade.
Cheguei a Paris em uma manhã chuvosa de novembro de 1963. Jacques me esperava no porto, um homem de meia idade com um cachecol vermelho e olhos gentis. Bem-vinda à sua nova vida, Madame Jurema, disse ele, ajudando-me com as malas. Era estranho ouvir-me chamada assim. Madame Jurema, não mais Senhora Eduardo, não mais a esposa do maestro, mas uma mulher por seu próprio direito. Meu primeiro concerto europeu estava marcado para dezembro, dando-me apenas algumas semanas para me preparar. Jacques alugou um pequeno apartamento no Quartier Latin para mim, com um piano vertical na sala. Não era o grande Steinway a que estava acostumada, mas suas teclas pareciam entender a urgência dos meus dedos, a necessidade de criar algo novo. Ensaiava dia e noite, refinando 1537, adicionando camadas de complexidade que refletiam minha nova realidade. Já não era apenas uma peça nascida da traição. Havia se transformado em um hino à independência, à redescoberta pessoal. Os acordes mais sombrios deram lugar a progressões que, embora ainda carregadas de melancolia, sugeriam esperança e renovação. A noite da estreia chegou mais rápido do que imaginei. O Théâtre des Champs-Élysées não estava completamente cheio, mas havia um público considerável, críticos musicais, apreciadores de piano, curiosos atraídos pelo burburinho que minha história havia gerado mesmo além do Atlântico. Vestida em um longo vestido azul noite que havia costurado especialmente para a ocasião, entrei no palco com o coração martelando contra as costelas. O silêncio que precedeu a primeira nota parecia eterno. Fechei os olhos por um instante, visualizando não Eduardo, não Maria, não a traição, mas a mulher que eu estava me tornando. Quando meus dedos tocaram as teclas, era essa mulher que falava através da música. Toquei como nunca antes, sem projeções de cartas, sem o contexto escandaloso que havia marcado a estreia da peça, apenas a música em sua forma mais pura, contando uma história de dor, traição e, acima de tudo, renascimento. Quando a última nota se dissipou no ar, o teatro permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram conter todos os momentos da minha vida até ali. Então, aplausos. Não educados ou contidos, mas uma ovação que me fez erguer os olhos em surpresa. O público estava de pé, alguns com lágrimas visíveis. Entre eles, notei um homem particularmente emocionado na terceira fileira. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos intensamente focados em mim. Ele aplaudia com um fervor que parecia pessoal, como se minha música houvesse tocado alguma ferida sua própria. Após o concerto, Jacques organizou uma pequena recepção. Críticos se aproximavam, faziam perguntas sobre minha técnica, minha inspiração. Respondia educadamente, guardando para mim os detalhes mais íntimos. Foi então que o homem da terceira fileira se aproximou, apresentando-se como Antoine Dubois, dono de uma pequena gravadora. Sua música contém verdade, Madame Jurema, disse ele em um francês pausado para que eu compreendesse. E a verdade, mesmo quando dolorosa, é o que faz a grande arte. Gostaria de gravar 1537 e, se possível, discutir outras composições suas. Uma gravação. Minhas composições imortalizadas em vinil. A proposta me deixou sem palavras. Antoine continuou, explicando os termos, modestos, mas justos para uma artista ainda desconhecida na Europa. Não era o dinheiro que me interessava, mas a possibilidade de que minha música pudesse alcançar pessoas que eu jamais conheceria, tocar corações além dos limites da sala de concerto. Tenho apenas uma condição, disse, finalmente encontrando minha voz. Quero incluir no álbum uma nova composição que estou desenvolvendo. Não mencionei que ela ainda existia apenas em fragmentos em minha mente, uma peça que começava a tomar forma, inspirada não mais na traição, mas na jornada que se seguiu a ela. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Gravamos 1537, em um pequeno estúdio nos arredores de Paris, enquanto eu finalizava a nova composição que chamei de Travessia do Atlântico. Antoine provou ser não apenas um produtor, mas um mentor, ajudando-me a navegar pelas complexidades da indústria musical europeia,
tão diferente do ambiente provinciano a que estava acostumada no Brasil. O álbum foi lançado na primavera de 1964, com uma capa simples, apenas eu, sentada ao piano, em perfil, com um feixe de luz destacando minhas mãos. O título, Renascimento em Dó menor, era uma referência à tonalidade predominante de 1537. As críticas foram surpreendentemente positivas, uma revelação do outro lado do oceano, técnica impecável a serviço da emoção mais crua, música que fala diretamente à alma, sem intermediários. Foi nesse período que recebi a primeira carta de uma desconhecida, uma mulher francesa que escreveu dizendo como minha música a havia ajudado a encontrar coragem para deixar um casamento abusivo. Seguiram-se outras cartas semelhantes, de mulheres que, de alguma forma, haviam conhecido fragmentos da minha história e encontrado nela um espelho para suas próprias lutas. Percebi então que o que havia começado como um ato privado de vingança havia se transformado em algo muito maior. Sem que eu planejasse, havia me tornado uma espécie de símbolo, a mulher que transformou sua dor em arte, que recusou o papel de vítima silenciosa. Era um papel que eu nunca havia buscado, mas que agora abraçava com uma mistura de humildade e determinação. A turnê que se seguiu me levou além das 3 cidades inicialmente planejadas: Viena, Milão, depois Londres, Berlim, até mesmo um breve retorno a Paris para um concerto maior. Em cada cidade, a recepção era semelhante. Plateias majoritariamente femininas, muitas vezes com olhares que me diziam que entendiam exatamente o que minhas notas transmitiam, mesmo sem palavras. Em Milão, após um concerto particularmente bem recebido, uma jovem jornalista me perguntou se eu havia perdoado meu ex-marido e minha filha adotiva. A pergunta me pegou desprevenida. Em meses de entrevistas, ninguém havia tocado tão diretamente no assunto, preferindo discutir os aspectos técnicos da minha música ou minha inspiração em termos vagos. Refleti por um momento antes de responder. Perdão é uma palavra complexa. Não carrego mais raiva, se é isso que quer saber. A música exorcizou isso de mim. Mas perdoar significaria, de certa forma, dar permissão retroativa para o que aconteceu. Prefiro dizer que aceitei, que segui em frente e que agradeço diariamente pela traição que me libertou. A resposta causou frisson, claro. Algumas publicações mais conservadoras criticaram o que chamaram de amargura persistente. Mas as cartas que recebi nos dias seguintes, dezenas delas, eram de apoio. Mulheres que entendiam que seguir em frente não significava necessariamente perdoar, que reconstruir-se não exigia absolver aqueles que haviam causado a destruição inicial. Ao retornar a Paris após 6 meses de turnê, encontrei meu pequeno apartamento exatamente como o havia deixado, mas já não o sentia como um espaço temporário. Em sua simplicidade, havia se tornado mais lar para mim do que a grande casa que dividira com Eduardo jamais fora. Ali, eu não era a esposa de ninguém, a mãe de ninguém. Era apenas Jurema, uma mulher de 38 anos reconstruindo sua vida nota por nota, compasso por compasso. Foi nesse apartamento que, numa tarde de outono, comecei a escrever o que seria minha composição mais ambiciosa até então. Não mais uma peça para piano solo, mas uma suíte para piano e violino. O violino que Maria havia deixado para trás permanecia em seu estojo, intocado. Mas a música que eu compunha parecia chamá-lo, exigir sua voz singular para complementar a história que o piano sozinho não conseguia contar completamente. Intitulei-a Diálogo com o Passado. Uma conversa musical entre a mulher que eu havia sido e a que me tornara. Não era mais sobre Eduardo ou Maria, mas sobre mim mesma. Sobre perder-se e encontrar-se. Sobre a alquimia que transforma dor em beleza. Sobre a coragem de recomeçar quando tudo o que se conhecia desmorona. Quando Jacques ouviu os primeiros esboços, seus olhos se encheram de lágrimas. Você precisa de um violinista excepcional para isto, disse ele. Alguém que entenda não apenas as notas, mas a história por trás delas. Foi assim que conheci Lucien,
o homem que eventualmente se tornaria mais que um parceiro musical para mim. Mas essa é outra história, para outro momento. O importante é que vocês entendam. Cada batida do meu coração, desde aquela noite no teatro até hoje, aos 85 anos, tem sido um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, precisamos perder tudo o que pensávamos ser para descobrir quem realmente somos. De que a música que nasce da dor mais profunda pode ser a mais bela. E de que nossa vida, como uma grande composição, continua muito além do que parece ser o final. Por isso, estou aqui hoje, compartilhando esta história com vocês, para que saibam que não há traição, por mais devastadora que seja, que possa silenciar a música que existe dentro de cada um de nós. Basta ter a coragem de tocá-la, mesmo quando, especialmente quando, ninguém espera que o façamos. Lucien Moreau entrou na minha vida como entrou na sala de ensaio naquela manhã de inverno parisiense, sem cerimônias, mas com uma presença impossível de ignorar. Alto, magro, com aquelas mãos longas, típicas dos grandes violinistas, e uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda. Jacques o havia recomendado como o único violinista em Paris capaz de fazer justiça à sua composição, e eu estava cética. Depois de tudo que havia passado, a ideia de compartilhar algo tão íntimo quanto diálogo com o passado, com um estranho, me deixava desconfortável. Madame Jurema, ele disse com um sotaque do sul da França, curvando-se ligeiramente. Li suas partituras ontem à noite. Não dormi depois disso. Não era o cumprimento que eu esperava. Não eram elogios vazios sobre minha técnica ou comentários sobre minha história fascinante que tantos músicos faziam ao me conhecer, como se minha música fosse apenas um subproduto do escândalo que havia me tornado conhecida. E por que o senhor perdeu o sono, Monsieur Moreau? Perguntei, mantendo certa formalidade enquanto ajustava o banco do piano. Ele retirou o violino do estojo com aquele cuidado reverente que todos os grandes músicos têm com seus instrumentos. Era um Guarneri, de 1742, como vim a saber depois, que havia pertencido ao seu avô, sobrevivente de 2 conflitos mundiais escondido em um porão em Marseille. Porque reconheci na sua música algo que pensei que só existia na minha cabeça, respondeu ele, posicionando o violino. Aquela conversa impossível com o passado, aquelas perguntas sem resposta que fazemos a pessoas que já não estão mais conosco. Seus olhos encontraram os meus por um momento breve demais para ser considerado impróprio, longo demais para ser casual. Havia ali uma compreensão que não precisava de palavras, o reconhecimento mútuo entre 2 pessoas que carregavam cicatrizes semelhantes, ainda que de feridas diferentes. Vamos começar pelo 3º movimento, sugeri, desviando o olhar para as partituras. É o mais complexo tecnicamente. Nossa primeira sessão durou 6 horas. Trabalhamos sem pausas significativas, comunicando-nos em uma linguagem que transcendia palavras, um aceno, uma sobrancelha erguida, uma respiração mais profunda antes de um trecho particularmente emotivo. Ao final, quando o último acorde se dissipou no ar do pequeno estúdio, permanecemos em silêncio por vários segundos, como se despertássemos de um transe compartilhado. Amanhã, mesma hora? Perguntou ele, guardando cuidadosamente seu violino. Amanhã, concordei, sabendo que algo significativo havia começado, embora ainda não soubesse exatamente o que. As semanas seguintes foram de ensaios intensos. Diálogo com o passado ganhou vida sob nossos dedos, meus ao piano, os dele nas cordas do violino. A peça se transformava sutilmente a cada ensaio. Onde antes havia apenas raiva nas notas mais agudas, Lucien trazia nuances de questionamento. Onde eu havia composto melancolia, ele encontrava dignidade. Era como se o violino respondesse ao piano não como um eco, mas como uma voz distinta com sua própria história para contar. Foi durante um desses ensaios, enquanto trabalhávamos em uma cadência particularmente difícil, que Lucien finalmente me perguntou sobre o violino que permanecia intocado no canto da sala, o instrumento que Maria havia devolvido. Por que mantê-lo se traz memórias dolorosas?
questionou com aquela franqueza que eu já havia aprendido ser típica dele. Para me lembrar, respondi, meus dedos ainda sobre as teclas. Não da traição, mas de como sobrevivi a ela, de como a transformei em algo meu. Ele assentiu, como se fosse a resposta mais natural do mundo, e voltamos ao ensaio. Mas algo havia mudado naquele breve intercâmbio. Uma barreira invisível havia caído, permitindo que nossa colaboração musical se aprofundasse. Marcamos a estreia de Diálogo com o Passado para maio de 1965 no Théâtre de la Ville. Antoine, meu produtor, havia organizado tudo com seu cuidado habitual, garantindo que críticos importantes estivessem presentes. A expectativa era alta. Após o sucesso de 1537, o público aguardava ansiosamente minha próxima obra. 2 semanas antes da estreia, Lucien me convidou para jantar. Aceitei com certa hesitação. Nosso relacionamento até então havia se mantido estritamente profissional, embora eu não pudesse negar a conexão singular que havíamos desenvolvido através da música. O restaurante que ele escolheu era pequeno, discreto, longe dos circuitos mais frequentados pelos músicos de Paris. Preciso lhe contar algo antes da nossa apresentação, disse ele após o garçom servir o vinho. Algo que pode mudar como você me vê, como vê nossa interpretação. Senti um frio no estômago. Quantas conversas em minha vida haviam começado assim, apenas para terminar em revelações dolorosas. Mantive o rosto impassível, aguardando. Minha esposa me deixou por meu irmão mais jovem em 1958, revelou ele, sem rodeios. Éramos um trio. Meu irmão era violoncelista. Formávamos um conjunto de câmara que estava começando a ganhar reconhecimento em toda a França. A história era dolorosamente familiar, embora com variações significativas. Escutei em silêncio enquanto ele relatava como descobriu o caso, como tentou ignorá-lo por meses, acreditando que era apenas uma fase, como finalmente se viu forçado a confrontar a situação quando sua esposa anunciou que estava grávida do irmão. Foi por isso que sua música me atingiu tão profundamente, concluiu. Quando li as partituras de Diálogo com o Passado, era como se você tivesse traduzido em notas o que eu não conseguia expressar em palavras todos esses anos. Estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dele brevemente. Não era um gesto romântico, mas de solidariedade. O reconhecimento de uma dor compartilhada, de uma jornada similar. E como terminou para você? Perguntei. Um sorriso triste tocou seus lábios. Diferente de você, não houve grande confronto, nenhuma revelação pública. Simplesmente me afastei. Deixei que ficassem com sua nova vida, com o conjunto que havíamos construído juntos. Refugiei-me na Orquestra Sinfônica de Paris e nunca mais falei com nenhum dos dois. Você se arrepende? De não ter reagido mais, dramaticamente? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Ele considerou por um momento, rodando o vinho em sua taça. Não se trata de arrependimento. Cada um encontra seu próprio caminho através da dor. Você transformou a sua em uma declaração pública, em um ato de coragem que inspirou outros. Eu transformei a minha em um recolhimento que me permitiu reconstruir-me em silêncio. Suas palavras reverberaram dentro de mim, diferentes caminhos através da mesma floresta escura da traição, cada um legítimo à sua maneira. É por isso que tocamos tão bem juntos, concluí. Nossas histórias estão conversando através da música, não apenas nossos instrumentos. Ele ergueu a taça em um brinde silencioso e soube que nossa apresentação seria mais do que havíamos ensaiado até então. Seria a confluência de 2 jornadas de dor e renascimento expressas na linguagem universal da música. A noite da estreia chegou com aquela mistura particular de ansiedade e antecipação que todo músico conhece intimamente. O teatro estava lotado, uma combinação do público que havia me seguido desde 1537 e admiradores de Lucien, cuja reputação como violinista era considerável em Paris. Nos bastidores, minutos antes de entrarmos no palco, Lucien segurou minhas mãos brevemente. Esta noite, não tocamos para eles, disse, indicando a plateia com um movimento de cabeça. Tocamos para nós mesmos,
para as pessoas que fomos, para as que nos feriram e para as que nos tornamos depois disso. Assenti, incapaz de falar através do nó que se formara em minha garganta. Havia uma intimidade nesse momento que transcendia qualquer coisa física, a conexão profunda entre dois artistas prestes a expor suas almas mais verdadeiras através de sua arte. Quando pisamos no palco, o silêncio gradual da plateia pareceu envolver-nos como um manto. Sentei-me ao piano, ajustei o banco e esperei. Lucien posicionou o violino, nossos olhares se encontraram brevemente e começamos. Os primeiros acordes de diálogo com o passado emergiram do piano, sombrios, questionadores, carregados de uma tristeza contida. O violino respondeu não como um eco, mas como uma voz distinta, hesitante no início, depois ganhando confiança. A conversa musical se desenrolou diante da plateia atenta, cada nota contando um fragmento de nossas histórias entrelaçadas. O segundo movimento, mais tempestuoso, representava o confronto, com os traidores, com nós mesmos, com as expectativas da sociedade. Nossas mãos pareciam possuídas, extraindo de nossos instrumentos sons que oscilavam entre fúria e desespero. Pude sentir a tensão na plateia, o desconforto palpável diante da honestidade crua de nossa interpretação. Foi no terceiro movimento que algo inesperado aconteceu. A música, como havíamos ensaiado, deveria seguir um caminho de aceitação melancólica, bonita, mas ainda carregada de uma tristeza residual. Mas quando chegamos a essa parte, Lucien introduziu uma variação sutil na melodia. Uma nota mais alta, onde deveria haver uma mais grave, transformando o tom de resignação em algo que soava surpreendentemente como esperança. Olhei para ele, momentaneamente desestabilizada, mas seus olhos fechados e a expressão serena em seu rosto me disseram que não era um erro. Era uma escolha consciente, um desvio do script que nos convidava a um território inexplorado. Sem hesitar, adaptei meu acompanhamento, seguindo-o nessa nova direção. O que se seguiu foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida musical. Improvisamos juntos, diante de centenas de pessoas, construindo em tempo real um final diferente para nossa história compartilhada. Não o final originalmente composto de aceitação digna da dor, mas um de possibilidades inexploradas, de novos começos. Quando a última nota finalmente se dissipou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Por segundos que pareceram eternos, ninguém respirou, ninguém se moveu. Então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos começaram. Primeiro hesitantes, depois crescendo em intensidade até se transformarem em uma ovação que parecia querer derrubar as paredes do teatro. Lucien e eu permanecemos imóveis por um momento, ainda conectados pelo que havíamos acabado de criar juntos. Quando finalmente nos levantamos para agradecer, nossos olhares se encontraram novamente, e vi nele um reflexo da minha própria realização. Havíamos feito algo mais do que interpretar uma peça. Havíamos transformado nossas histórias individuais de dor em uma nova narrativa compartilhada. As críticas que se seguiram foram unânimes em seu entusiasmo. Uma colaboração que transcende a técnica para alcançar o sublime. Moreau e Silveira não apenas executam, mas vivem cada nota. Um diálogo musical que redefine o significado de intimidade artística. Antoine, meu produtor, estava extasiado, já planejando uma turnê europeia mais ampla. Nos dias que se seguiram, Lucien e eu nos encontramos não apenas para discussões profissionais, mas para longos passeios pelas margens do Sena, para cafés que se estendiam por horas, para jantares onde a música raramente era mencionada, mas sempre estava presente entre nós. Foi durante um desses jantares, 3 semanas após a estreia, que ele fez uma sugestão que mudaria o curso da minha vida novamente. Você já pensou em ensinar? Perguntou enquanto partilhávamos uma garrafa de Bordeaux. Ensinar? A ideia nunca havia me ocorrido seriamente. Em minha mente, ensinar era o que músicos faziam quando suas carreiras de performance diminuíam.
O Conservatório de Paris está procurando alguém para liderar uma nova classe de composição contemporânea, explicou ele. Alguém que possa trazer uma perspectiva diferente, que entenda a música não apenas como técnica, mas como expressão emocional verdadeira. Não tenho credenciais formais para isso, argumentei. Minha formação no Brasil foi sólida, mas não tenho diplomas avançados que um conservatório como o de Paris exigiria. Lucien sorriu daquela maneira que eu já havia aprendido a reconhecer. O sorriso que significava que ele via algo em mim que eu mesma ainda não enxergava completamente. Suas credenciais estão na música que você criou, nas emoções que desperta, nas histórias que conta através das notas, disse ele, inclinando-se sobre a mesa. O diretor do conservatório estava na nossa estreia. Ele me procurou especificamente para perguntar se você consideraria a posição. A ideia começou a formar raízes em minha mente. Ensinar significaria compartilhar não apenas técnica, mas experiência. Mostrar a jovens músicos, especialmente mulheres, que havia poder em transformar dor em arte, que suas histórias mereciam ser contadas através da música. Eu precisaria continuar com minhas apresentações, ponderei, mais para mim mesma que para ele. Naturalmente, ninguém sugeriria que você abandonasse os palcos. Seria um complemento, não uma substituição. Nos meses seguintes, a ideia se concretizou. Aceitei a posição no conservatório, inicialmente como professora visitante, depois como titular da Cátedra de Composição Emocional, um título criado especialmente para o tipo de abordagem que eu trazia. Minhas primeiras alunas eram predominantemente mulheres, jovens pianistas e compositoras que haviam ouvido minha história, que haviam sido tocadas por 1537 e diálogo com o passado. Elas vinham não apenas para aprender técnicas de composição, mas para encontrar suas próprias vozes musicais, para traduzir suas experiências pessoais em arte que ressoasse com outros. Entre essas alunas estava Sophie Lefebvre, sobrinha de Jacques, meu primeiro contato em Paris. Uma jovem de 20 anos com um talento extraordinário e uma história pessoal turbulenta, havia perdido ambos os pais em um acidente 2 anos antes e encontrado no piano seu único refúgio. Não consigo compor nada original, confessou ela em nossa primeira aula particular. Tudo que tento soa como uma imitação pálida dos grandes mestres. Reconheci nela a mesma frustração que havia sentido antes de 1537, a sensação de que a música verdadeira estava trancada dentro de mim, inacessível. Traga-me algo na próxima semana, instruí. Não uma composição completa, apenas um fragmento, 8 compassos que representem um momento de sua vida que você nunca conseguiu expressar em palavras. Quando ela retornou, trouxe uma sequência breve de acordes que começava quase infantil em sua simplicidade, mas que se transformava em algo profundamente perturbador nas últimas notas. Quando terminou de tocar, suas mãos tremiam ligeiramente. O momento em que recebi a notícia sobre meus pais, explicou quase em um sussurro. Assenti, reconhecendo a honestidade crua nas notas. Este é o começo da sua voz, Sophie. Não nos grandes gestos, mas nesses momentos de verdade absoluta. Ao longo daquele ano, Sophie desenvolveu o que começou como 8 compassos em uma sonata completa para piano solo intitulada Orphan, uma peça que posteriormente seria sua primeira composição publicada e que lhe abriria portas para uma carreira promissora. Ver o desenvolvimento de Sophie e de outras alunas me trouxe uma satisfação diferente de qualquer aplauso que havia recebido nos palcos. Havia algo profundamente gratificante em ser um veículo para que outras vozes encontrassem expressão, em ver a transformação de jovens músicos, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Enquanto isso, minha colaboração com Lucien floresceu tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Realizamos uma turnê europeia com Diálogo com o Passado, no outono de 1965, visitando 10 cidades em 2 meses. Em cada local, a recepção era a mesma. Plateias emocionadas que pareciam entender exatamente o que estávamos comunicando, mesmo sem palavras. Foi durante essa turnê,
em um pequeno café em Viena, após um concerto particularmente bem-sucedido, que nosso relacionamento deu um novo passo. A noite estava fria, o café quase vazio àquela hora tardia, e havíamos acabado de discutir uma pequena modificação que queríamos fazer no segundo movimento para a apresentação seguinte. Você mudou minha música, comentei, sem ressentimento. Naquela primeira noite, no terceiro movimento, você mudou o final da história. Ele sorriu, aqueles olhos que haviam visto sua própria parcela de dor encontrando os meus através da mesa. Apenas sugeri uma possibilidade diferente. Você escolheu segui-la. Por quê? Porque acreditei que ambos merecíamos um final diferente daquele que havíamos escrito para nós mesmos. Sua mão encontrou a minha sobre a mesa, um toque leve que carregava o peso de tudo que havíamos compartilhado até então. Algumas histórias merecem ser reescritas, Jurema. Naquela noite, caminhando de volta ao hotel sob a neve leve que começava a cair, percebi que estava pronta para um novo capítulo, não para esquecer o passado, mas para construir sobre ele, para permitir que servisse como fundação e não como prisão. O violino de Maria, que havia carregado comigo por toda a Europa sem nunca tocá-lo, encontrou um novo propósito alguns meses depois. Sophie, minha aluna promissora, havia perdido seu instrumento em um incêndio em seu apartamento, um desastre que ameaçava interromper seus estudos. Tenho um violino, disse a ela, retirando o instrumento do estojo onde havia permanecido por tanto tempo. Não é meu para usar, mas é meu para dar. Acredito que nas suas mãos ele finalmente encontrará o propósito para o qual foi criado. Sophie recebeu o instrumento com lágrimas nos olhos, sem saber sua história completa, mas sentindo intuitivamente sua importância. Prometo honrá-lo, disse ela, passando os dedos delicadamente pelas cordas. Apenas faça-o cantar, respondi, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. A música é a única honra que um instrumento verdadeiramente busca. E assim, enquanto minha carreira e minha vida pessoal floresciam em direções que jamais havia imaginado, o último vestígio material da minha antiga vida encontrou seu próprio caminho de redenção nas mãos de uma jovem músico que, como eu, estava aprendendo a transformar perda em criação. A vida, como venho a entender mais plenamente agora aos 85 anos, raramente segue a partitura que imaginamos para ela. As verdadeiras obras-primas surgem das improvisações que fazemos quando confrontados com mudanças inesperadas de tom, com cadências interrompidas, com finais que parecem traições do tema original. É nesses momentos de ruptura que descobrimos não apenas nossa resiliência, mas nossa capacidade de criar beleza a partir do caos, uma lição que continuo a ensinar, tanto através da música quanto através da minha própria história. O ano de 1968 trouxe transformações para além das paredes do conservatório onde eu lecionava. Paris fervilhava com protestos estudantis, barricadas nas ruas, uma revolução cultural que sacudia as fundações da velha ordem. Eu observava tudo com fascínio. Havia algo na rebelião daqueles jovens que ecoava minha própria jornada, embora em uma escala completamente diferente. Naquela manhã de maio, enquanto caminhava para minha aula, passei por um grupo de estudantes distribuindo panfletos. Uma jovem com cabelos curtos e olhar determinado me ofereceu um. Para a revolução, madame, disse ela, com aquela convicção absoluta que só a juventude possui. Aceitei o papel e continuei meu caminho, mas suas palavras permaneceram comigo. Revolução. Não era exatamente isso que eu havia feito em minha própria vida? Uma revolução pessoal contra as expectativas, contra o papel de vítima silenciosa que a sociedade tentara me impor? Entrei na sala de aula com esses pensamentos ainda reverberando em minha mente. Meus alunos, 15 jovens compositores, majoritariamente mulheres, me aguardavam com a habitual mistura de respeito e expectativa. Nos 3 anos desde que começara a lecionar no conservatório, havia estabelecido uma reputação de professora exigente, mas profundamente comprometida com o desenvolvimento individual de cada aluno. Hoje, anunciei, colocando minha pasta sobre o piano, quero que conversemos sobre música revolucionária.
não apenas no sentido político, mas pessoal, sobre composições que transformam não apenas quem as escuta, mas quem as cria. Sophie, agora em seu último ano sob minha tutela, esboçou um sorriso de reconhecimento. Ela, mais do que qualquer outro aluno, compreendia o poder transformador da música. Sua suíte, órfã, havia sido recentemente apresentada em um recital de formandos, recebendo críticas que a comparavam favoravelmente a compositores consagrados. A discussão que se seguiu foi uma das mais animadas que já conduzira. Os jovens, inspirados pelo clima de revolução nas ruas, expressavam ideias ousadas sobre romper com tradições musicais, sobre usar a arte como ferramenta de mudança social. Escutei com atenção, ocasionalmente guiando a conversa de volta aos aspectos emocionais da composição, quando se desviava muito para o político. Ao final da aula, enquanto os alunos se dispersavam, Sophie permaneceu segurando seu violino, o mesmo que havia pertencido a Maria e que agora, nas mãos dela, produzia sons que eu jamais havia imaginado possíveis. Professora Jurema, começou ela, com aquela formalidade que persistia, apesar de nossa proximidade crescente, recebi uma carta da Fundação Gulbenkian. Estão oferecendo uma bolsa para músicos promissores passarem 1 ano em Lisboa. Sophie, isso é maravilhoso! Exclamei, genuinamente feliz por ela. Você deve aceitar, claro, é uma oportunidade extraordinária. Há uma complicação, continuou ela, mordendo levemente o lábio inferior. Eles gostariam de uma apresentação especial para a abertura do programa, em setembro. Um dueto entre piano e violino, apresentando uma nova composição. Perguntaram se a senhora aceitaria ser a pianista. A proposta me pegou de surpresa. Nos últimos anos, havia reduzido minhas apresentações públicas, focando mais no ensino e na composição. Lucien e eu ainda realizávamos turnês ocasionais, com diálogo com o passado e outras peças que havíamos desenvolvido juntos, mas eram compromissos calculados, planejados com meses de antecedência. Em Lisboa? Perguntei pensativa. Portugal. Tão próximo geograficamente do Brasil, tão distante do mundo que construíra em Paris. A ideia de me aproximar do continente onde nascera despertava sentimentos conflitantes. Sim, por apenas 1 semana em setembro, explicou Sophie. Eles ficariam honrados, mas entenderiam se não fosse possível. Olhei para ela, para a jovem mulher confiante em que se transformara sob minha orientação, para o violino que segurava com tanta naturalidade como se sempre houvesse pertencido a ela, e tomei minha decisão. Diga-lhes que aceito, respondi. Mas com uma condição, que a composição seja sua, não minha. Está na hora do mundo conhecer Sophie Lefebvre, a compositora. Os meses seguintes foram dedicados a preparar Sophie para seu grande momento. Trabalhávamos juntas quase diariamente na peça que ela estava criando, especialmente para a ocasião, uma composição ambiciosa intitulada Travessia, que mesclava influências clássicas europeias com ritmos sutis que remetiam ao Brasil, uma homenagem às minhas origens que me emocionou profundamente quando a ouvi pela primeira vez. Lucien observava nossos ensaios ocasionalmente, oferecendo sugestões técnicas para a parte do violino, mas mantendo-se respeitosamente afastado do processo criativo. Este é um momento entre professora e aluna, disse ele certa vez, beijando minha testa antes de nos deixar sozinhas no estúdio. Uma passagem de tocha que precisa acontecer sem interferências. Nossa relação havia evoluído para algo profundo e confortável ao longo dos anos. Nunca nos casamos formalmente. Ambos carregávamos cicatrizes de nossos casamentos anteriores que nos faziam hesitantes quanto a instituições. Mas vivíamos juntos desde 1966 em um apartamento espaçoso próximo ao Jardim de Luxemburgo, nossas vidas entrelaçadas de formas que transcendiam qualquer papel oficial. Setembro chegou com aquela melancolia dourada que marca o fim do verão em Paris. Na véspera de nossa partida para Lisboa, recebi uma correspondência inesperada, uma carta com selo brasileiro. O remetente era uma surpresa que fez meu coração saltar uma batida. Eduardo Silveira, Teatro Municipal, Rio de Janeiro.
Sentei-me na poltrona junto à janela do nosso apartamento, a carta ainda fechada em minhas mãos. Lucien, percebendo minha agitação, aproximou-se silenciosamente. Depois de todos esses anos, murmurei, mostrando-lhe o envelope. Quer que eu saia? Ofereceu ele, sempre sensível aos espaços emocionais que eu precisava. Balancei a cabeça. Não. O que quer que seja, faz parte do passado, e você é meu presente. Abri a carta com dedos que surpreendentemente não tremiam. A caligrafia de Eduardo, outrora tão familiar, agora parecia estranha, como caracteres de um idioma esquecido. Cara Jurema, começava ele formalmente. A carta era breve, escrita em um tom contido que contrastava com o Eduardo passional que eu conhecera. Ele havia visto meu nome associado ao programa da Fundação Gulbenkian em Portugal. Explicava que estava agora trabalhando como regente assistente no Teatro Municipal do Rio, uma posição modesta comparada às ambições que tivera no passado. Mencionava que Maria havia se casado e se mudado para os Estados Unidos anos antes, e que eles não mantinham contato. Não busco perdão, escreveu ele, próximo ao final. Nem pretendo reabrir feridas cicatrizadas pelo tempo. Escrevo apenas para dizer que sua música, mesmo à distância, ensinou-me mais sobre dignidade e verdadeira arte do que qualquer outra experiência em minha vida. Se estiver em Lisboa, gostaria de assistir à sua apresentação, discretamente, sem perturbar sua paz. Dobrei a carta cuidadosamente e a devolvi ao envelope. Não sentia raiva, nem tristeza, nem mesmo aquela satisfação vingativa que poderia ter esperado sentir ao saber que Eduardo agora ocupava uma posição inferior à que havia sonhado. Sentia apenas uma estranha paz, a confirmação de que o passado, por mais doloroso que seja, eventualmente encontra seu próprio lugar na narrativa de nossas vidas. Você vai responder? Perguntou Lucien, depois de um longo silêncio. Não sei, respondi honestamente. Talvez em Lisboa eu saiba. A capital portuguesa nos recebeu com um céu impossivelmente azul e uma hospitalidade calorosa que imediatamente me fez lembrar do Brasil. A Fundação Gulbenkian era um complexo impressionante de arquitetura moderna, com jardins exuberantes e salas de concerto de acústica perfeita. Sophie, apesar de sua confiança habitual, estava visivelmente nervosa. Esta seria sua estreia oficial como compositora em um cenário internacional. E se não gostarem? Perguntou ela na noite anterior à apresentação, enquanto jantávamos no hotel. Então não terão entendido, respondi simplesmente. Mas você terá sido fiel à sua voz, e isso é o que importa no final. Percebi que estava repetindo palavras muito semelhantes às que meu pai me dissera décadas antes, quando expressei minhas próprias inseguranças antes de meu primeiro recital importante. Como a vida nos traz em círculos, transformando-nos de alunos em mestres, de filhos em pais, de aprendizes em mentores. A noite da apresentação chegou. O auditório lotado com a elite cultural de Lisboa e representantes de instituições musicais de toda a Europa. Nos bastidores, ajustei o vestido verde esmeralda que havia escolhido especialmente para a ocasião. Uma cor que simbolizava renovação e que, coincidentemente, ecoava as cores da bandeira brasileira, uma pequena homenagem às minhas raízes. Enquanto aguardávamos para entrar no palco, Sophie ajustava nervosamente seu violino. O violino que havia testemunhado tantas transformações, que havia sobrevivido a tantas histórias. Professora, disse ela, em um tom quase confessional. Preciso lhe contar algo antes de subirmos ao palco. Olhei para ela, intrigada pela seriedade repentina. Quando o Sr. Moreau me contou sobre a história deste violino, sobre como pertenceu à sua filha adotiva e como chegou até mim, decidi investigar. Esperava encontrar alguma informação sobre o luthier, sobre a origem do instrumento. Senti um frio percorrer minha espinha. Nunca havia contado a Sophie a história completa de Maria e do violino. Se ela sabia, Lucien devia ter compartilhado detalhes que eu mesma havia omitido ao dar o instrumento a ela. E o que descobriu? Perguntei, mantendo a voz calma apesar da agitação interior.
O violino foi feito em 1942 em São Paulo, por um luthier italiano chamado Giuseppe Leone. Era um presente para sua filha, que morreu durante a guerra. Ela fez uma pausa, acariciando delicadamente o instrumento. Há uma inscrição minúscula dentro dele, que só notei quando o levei para a restauração ano passado. Para que a música sobreviva à dor. Achei que deveria saber disso antes de tocarmos Travessia. A revelação me atingiu como uma onda. Todos esses anos, o violino carregava sua própria história de perda e esperança, uma mensagem oculta que parecia predestinada a encontrar seu caminho através das mãos de Maria, depois as minhas, e finalmente as de Sophie. Era como se o instrumento tivesse sua própria jornada, paralela, mas entrelaçada com a nossa. Obrigada por me contar isso, disse, minha voz pouco mais que um sussurro. Agora vamos ao palco e honremos essa história. Caminhamos juntas para o palco sob aplausos educados. Enquanto me sentava ao piano, percebi que não havia vasculhado a plateia em busca de Eduardo, como parte de mim temia que faria. Se ele estava lá, observando discretamente como prometera, ou se havia decidido não vir, não importava mais. Esta noite não era sobre o passado, era sobre o futuro, personificado na jovem mulher ao meu lado. Travessia começou com um solo de piano melancólico que evocava as águas do Atlântico, a separação de continentes, de vidas, de memórias. O violino entrou como uma voz distante que gradualmente se aproximava, buscando conexão. A peça se desenvolvia como uma conversa entre duas almas, não antagonistas, mas complementares, cada uma carregando fragmentos de uma história maior. Enquanto tocava, deixei-me ser completamente absorvida pela música, pela narrativa que Sophie havia criado. Não era minha história sendo contada através de suas notas, nem a dela. Era algo novo, nascido do encontro de nossas experiências, transcendendo ambas. O movimento final da peça trazia uma aceleração, uma urgência que culminava em um crescendo poderoso. O momento da travessia propriamente dita, a passagem de um estado a outro, de um continente a outro, de um ser a outro. Quando a última nota vibrou no ar, o silêncio que se seguiu tinha aquela qualidade sagrada que só ocorre quando uma plateia foi verdadeiramente tocada. Então, os aplausos, primeiro hesitantes, depois crescendo em uma ovação que parecia querer levantar o teto. Sophie, com lágrimas nos olhos, curvava-se ao meu lado. No meio da salva de palmas, vi alguém na terceira fileira levantar-se e dirigir-se discretamente à saída. Um homem de cabelos grisalhos que, mesmo à distância e após tantos anos, reconheci imediatamente. Eduardo havia vindo, como prometera, e partia agora, sem buscar contato, sem perturbar minha paz. Era seu próprio ato de respeito, talvez o mais genuíno que conseguira oferecer. Senti uma estranha gratidão por esse último gesto, o fechamento de um círculo que havia permanecido aberto por demasiado tempo. Nos dias que se seguiram à apresentação, enquanto Sophie mergulhava na excitação de sua nova posição na fundação, encontrei tempo para caminhar sozinha pelas ruas de Lisboa. Havia algo na cidade que me lembrava o Brasil, talvez a língua similar, os azulejos coloridos, o ritmo mais lento da vida comparado a Paris. Numa dessas caminhadas, encontrei uma pequena loja de instrumentos musicais perto do bairro do Chiado. No display da vitrine, um piano vertical de madeira escura chamou minha atenção. Não por sua aparência, era um instrumento modesto, mas pela partitura aberta sobre ele, uma versão simplificada de 1537. Entrei na loja, intrigada. O proprietário, um senhor de idade avançada, cumprimentou-me em português, assumindo corretamente minha nacionalidade. "A senhora gosta dessa peça?" perguntou, indicando a partitura. "É de uma compositora brasileira que vive na Europa, muito popular entre minhas alunas mais velhas." "Por que diz isso?" perguntei, genuinamente curiosa sobre como minha música era percebida tão longe de Paris. "Ah, é uma peça que fala a mulheres que já viveram", respondeu ele com simplicidade. "Minhas alunas mais jovens a acham bonita, mas as mais velhas, elas a sentem aqui." Ele tocou o peito sobre o coração.
Saí da loja sem revelar minha identidade, mas carregando comigo uma realização que me aqueceu profundamente. Minha música havia encontrado seu caminho de volta para perto de minhas origens, tocando vidas de formas que eu jamais poderia ter antecipado quando a compus em meio à dor. Na última noite em Lisboa, recebi em meu quarto de hotel um pequeno pacote. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em uma caligrafia que, apesar dos anos, ainda reconheci. Dentro, encontrei uma antiga fotografia em preto e branco. Eu, ao piano, ainda jovem, em nosso primeiro apartamento no Brasil, completamente absorta na música, alheia à câmera. No verso, uma única linha. Esta é a Jurema que sempre admirei, mesmo quando não soube demonstrar. I.S. Não chorei, não senti raiva, não rasguei a foto como talvez tivesse feito anos antes. Em vez disso, guardei-a cuidadosamente entre as páginas do livro que estava lendo, não como um tesouro a ser preservado, mas como um artefato de uma vida passada que merecia seu lugar na narrativa completa de quem eu me tornara. Voltamos a Paris uma semana depois. Lucienne me aguardava no aeroporto, aquele sorriso familiar iluminando seu rosto ao nos ver. Sophie seguiu para seu próprio apartamento, ansiosa para compartilhar suas experiências com amigos. Como foi? Perguntou Lucienne enquanto dirigia de volta para casa, o céu parisiense recebendo-nos com uma garoa leve típica do outono. Transformador, respondi, após um momento de reflexão. Não da forma como esperava, mas exatamente da forma que precisava ser. Ele assentiu, compreendendo como sempre fazia, sem exigir detalhes que eu compartilharia quando estivesse pronta. Naquela noite, sentados em nossa sala de estar com xícaras de chá e o som distante da chuva contra as janelas, contei-lhe sobre Eduardo, sobre a fotografia, sobre a inscrição no violino de Sophie. Para que a música sobreviva à dor, repetiu ele pensativo. Parece que você cumpriu esse propósito mesmo sem conhecê-lo. Todos nós cumprimos, de certa forma, respondi. Você, eu, Sophie. Até mesmo Eduardo e Maria, em seus próprios caminhos tortuosos. A música sobreviveu a tudo, às traições, às separações, às travessias. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto, um gesto de intimidade que nunca perdeu sua doçura, mesmo após tantos anos. E você, Jurema? Você sobreviveu à dor? Considerei a pergunta por um longo momento, deixando-a ressoar dentro de mim como as notas de uma composição complexa que finalmente encontra sua resolução. Não apenas sobrevivi, respondi finalmente. Transformei-a em algo que nunca poderia ter existido sem ela. E assim, aos 42 anos, em um apartamento parisiense longe da jovem pianista que havia sido no Brasil, percebi que a verdadeira arte da vida não está em evitar a dor, mas em transcendê-la, em permitir que ela nos modele sem nos destruir, em usar suas lições para criar algo novo, algo que possa tocar outras almas em suas próprias jornadas através da noite escura. A música, como a vida, não é uma linha reta do início ao fim, mas uma série de temas que retornam, transformados pela experiência, enriquecidos pelo tempo, buscando não perfeição, mas autenticidade. Esta foi a lição mais valiosa que aprendi em minha travessia. Uma lição que continuei a ensinar, através da música e do exemplo, nos muitos anos que se seguiram. E vocês, meus queridos que me escutam agora, lembrem-se, não importa quão dolorosa seja a traição, quão profunda a ferida, há sempre uma música esperando para nascer dela. Basta coragem para compô-la e tocar a primeira nota. Os anos 70 chegaram com aquela sensação peculiar de virar uma página importante na história. Eu acabara de completar 44 anos e Paris havia se tornado verdadeiramente meu lar. Minha posição no conservatório evoluíra. Agora dirigia todo o departamento de composição emocional, um programa que havia crescido significativamente sob minha tutela. Estudantes de toda a Europa e ocasionalmente da América e Ásia vinham especificamente para estudar a abordagem que eu havia desenvolvido, a transformação de experiências pessoais em composições autênticas que transcendiam o técnico para alcançar o emocional. Sophie,
Minha primeira aluna verdadeiramente notável havia retornado de Lisboa e rapidamente estabeleceu sua própria reputação como compositora inovadora. Seu primeiro álbum, Travessias, incluía não apenas a peça que havíamos apresentado juntas, mas outras composições que exploravam temas de deslocamento, adaptação e renascimento. Críticos a saudavam como uma voz única, herdeira espiritual de Jurema Silveira, mas com uma linguagem distintamente própria. Nada poderia ter me deixado mais orgulhosa. Foi em uma tarde de primavera de 1972 que recebi uma ligação inesperada em meu escritório no conservatório. Minha secretária anunciou que havia uma senhora brasileira aguardando para me ver, sem agendamento prévio, mas insistindo que o assunto era urgente e pessoal. Ela disse seu nome? Perguntei, verificando mentalmente minha agenda já repleta. Sim, professora. Ela se apresentou como Maria Cardoso. O nome me atingiu como um acorde dissonante. Maria. Não mais Silveira, mas Cardoso. Presumivelmente, o sobrenome de seu marido americano que Eduardo mencionara brevemente em sua carta. Maria, a menina do orfanato com o violino velho contra o peito. Maria, a adolescente promissora que havíamos criado como filha. Maria, a jovem que havia traído minha confiança da forma mais profunda possível. Diga-lhe que estarei disponível em 10 minutos. Respondi após um momento de hesitação. Aqueles 10 minutos foram usados não para concluir o trabalho que tinha diante de mim, mas para estabilizar minhas emoções. Quase uma década havia se passado desde o concerto que mudara nossas vidas. Quase uma década desde que vira Maria pela última vez, saindo apressadamente do teatro enquanto minha composição expunha nossa história familiar à sociedade inteira. Quando finalmente abri a porta do meu escritório, encontrei uma mulher que inicialmente mal reconheci. Maria, aos 27 anos, era muito diferente da adolescente que permanecera em minhas memórias. Mais alta do que eu lembrava, mais magra também, com um corte de cabelo curto e elegante que emoldurava um rosto onde reconheci traços de cansaço e talvez de arrependimento. Jurema, disse ela levantando-se da cadeira onde aguardava. Não mãe, nem senhora Silveira, apenas Jurema, um reconhecimento silencioso da distância que agora existia entre nós. Maria, respondi, mantendo minha voz neutra enquanto indicava que se sentasse novamente. É uma surpresa vê-la em Paris. Estou na Europa há 3 semanas, explicou ela, sentando-se rigidamente na borda da cadeira. Berlim, Viena, agora Paris. Estou fazendo pesquisa para o Conservatório de Boston, onde leciono atualmente. Não pude deixar de notar que ela também seguira carreira acadêmica, embora em um instrumento diferente do meu. Um pequeno paralelo em nossas vidas divergentes. O que posso fazer por você? Perguntei, optando pela objetividade para navegar em águas emocionais desconhecidas. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim pedir seu perdão, disse ela finalmente, as palavras saindo em um fluxo contido que sugeria ensaio prévio. Não espero que me aceite de volta em sua vida, nem mesmo que acredite em meu arrependimento. Mas precisava dizer isso pessoalmente, pelo menos uma vez. Observei-a em silêncio por alguns segundos que pareceram esticar-se infinitamente. Que direito tinha eu de negar perdão, quando minha própria vida havia florescido de maneiras inimagináveis após a traição que ela e Eduardo haviam cometido? Não havia sido aquela dor que me libertara, que me trouxera para Paris, que abrira caminho para minha verdadeira voz musical? Como está sua vida, Maria? Perguntei, em vez de responder diretamente à sua súplica. A pergunta pareceu surpreendê-la. Talvez esperasse raiva, talvez lágrimas, talvez um discurso preparado sobre perdão ou sua impossibilidade, não um interesse genuíno em sua existência atual. Estou bem, respondeu hesitantemente. Meu casamento terminou há 2 anos. Não tivemos filhos. A música tem sido meu refúgio, como sempre foi. E Eduardo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um breve sorriso triste passou pelos lábios dela.
Não o vejo desde 1966. Nosso envolvimento não durou muito após deixarmos o Brasil. Ele estava mais apaixonado pela ideia de fugir, de recomeçar, do que propriamente por mim. Havia ali uma história não contada, provavelmente repleta de desilusão e mágoa. Mas não era minha para explorar, nem para julgar. Por que agora, Maria? Por que buscar perdão após tantos anos? Ela olhou pela janela do meu escritório para os jardins do conservatório onde alunos caminhavam entre aulas, instrumentos em mãos, partituras debaixo dos braços. Porque ouvi sua música, respondeu simplesmente. Diálogo com o passado está sendo apresentada em Boston. Quando a escutei, entendi finalmente o que você fez. Como transformou nossa traição em algo belo, algo significativo. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. O reconhecimento do poder da música para comunicar verdades que as palavras não conseguem expressar adequadamente. O perdão, Maria, não é algo que posso simplesmente conceder como um presente embrulhado, disse finalmente. É um processo, não um momento. Parte desse processo é aceitar que algumas relações, uma vez quebradas, não podem ser restauradas à sua forma original. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. Mas posso lhe dizer isto: não carrego mais raiva ou amargura pelo que aconteceu. A música exorcizou isso de mim há muito tempo. Seus olhos, tão semelhantes aos da jovem que havia tocado Vivaldi no orfanato décadas antes, encheram-se de lágrimas contidas. É mais do que merecia, disse ela suavemente. Nenhum de nós recebe exatamente o que merece na vida, Maria. Nem o bem, nem o mal. Apenas navegamos as correntes como podemos, com os instrumentos que temos à nossa disposição. Nossa conversa continuou por quase 1 hora, não como mãe e filha, nem como vítima e perpetradora, mas como 2 musicistas que haviam compartilhado um passado complexo e seguido caminhos separados. Falamos de música principalmente, do desenvolvimento das nossas respectivas carreiras, das mudanças no cenário musical clássico. Não mencionamos Eduardo novamente, nem os detalhes específicos da traição. Algumas partituras não precisam ser revisitadas para que sua influência seja reconhecida. Ao nos despedirmos, Maria hesitou na porta. Há algo que preciso lhe perguntar, disse ela, virando-se. Meu violino. O que aconteceu com ele? Pensei em Sophie, em como o instrumento finalmente encontrara mãos dignas de seu potencial, em como a inscrição oculta dentro dele havia revelado sua própria história. Está sendo tocado, respondi, por alguém que o honra. Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Adeus, Jurema. Obrigada por me receber. Adeus, Maria. Assiste pela janela enquanto ela atravessava o jardim, uma figura solitária entre grupos de estudantes animados. Não senti o fechamento dramático que talvez esperasse, nenhuma sensação de capítulo finalmente encerrado. Apenas a tranquila compreensão de que algumas partituras de nossas vidas continuam a ser tocadas em diferentes salas de concerto, por diferentes músicos, longe de nossos ouvidos. Quando contei a Lucien sobre o encontro naquela noite, ele escutou atentamente, sem interromper, sem oferecer opiniões, até que eu terminasse. E como você se sente? Perguntou finalmente, aqueles olhos gentis fixos nos meus. Em paz, respondi, surpresa pela verdade simples da resposta. Não pela visita dela, mas porque já havia chegado à paz muito antes disso. Aquele encontro inesperado com Maria catalisou uma nova fase criativa em minha vida. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar em uma composição mais ambiciosa que qualquer outra que havia tentado. Uma sonata completa para piano solo que eu intitulei simplesmente Ciclos. A peça traçava uma jornada emocional através de 4 movimentos distintos: pertencer, perder, vagar e reconstruir. Um mapeamento musical da vida que havia experimentado. Trabalhei nela intensamente, muitas vezes até altas horas da noite, com Lucien ocasionalmente me trazendo chá
ou simplesmente sentando-se em silêncio para ouvir, enquanto eu explorava novos motivos, experimentava com progressões harmônicas incomuns. Em 1974, Ciclos estava pronta. Antoine, que continuava sendo meu produtor, apesar de seu próprio sucesso crescente na indústria musical, organizou uma gravação em um estúdio histórico nos arredores de Paris. A sessão de gravação durou 3 dias intensos. Cada movimento exigia uma abordagem diferente, uma energia distinta. É sua obra mais pessoal até agora, comentou Antoine após ouvirmos a gravação final. Mas, paradoxalmente, acho que será a que mais ressoará universalmente. Ele estava certo. Quando o álbum foi lançado no início de 1975, a recepção foi extraordinária. Críticos elogiavam a maturidade da composição, a forma como mesclava técnicas clássicas com sensibilidades modernas, a narrativa emocional clara que emergia das notas. Uma obra-prima de autodescoberta, escreveu um crítico do Le Monde. Jurema Silveira finalmente completou a transformação de sua dor pessoal em uma declaração artística universal. O sucesso de Ciclos trouxe novas oportunidades, convites para apresentações em festivais prestigiosos, ofertas para compor para orquestras renomadas, até mesmo uma proposta para escrever a trilha sonora de um filme francês. Aceitei seletivamente, mantendo meu compromisso com o ensino no conservatório como prioridade. Foi durante esse período que recebi um convite que me deixou particularmente contemplativa. Uma turnê de concertos no Brasil, incluindo apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, minha antiga cidade. Você quer ir? Perguntou Lucien quando mostrei a carta a ele. Não sei, confessei. Faz quase 15 anos que saí. Não sei o que significaria voltar agora. Talvez seja a hora de fechar outro círculo, sugeriu ele gentilmente. Ou talvez apenas de reconectar-se com uma parte de si mesma que ficou adormecida. Após semanas de consideração, aceitei. A turnê foi marcada para agosto de 1976. 4 concertos em 2 semanas, com um programa que incluiria 1537, seleções de Diálogo com o Passado, que Lucien se juntaria a mim para tocar, e, é claro, Ciclos na íntegra. Retornar ao Brasil após 15 anos foi uma experiência surreal. O país havia mudado sob o regime militar, assim como eu havia mudado em Paris. A língua portuguesa, que raramente falava exceto com ocasionais estudantes brasileiros, voltou rapidamente aos meus lábios, mas com um sotaque que agora carregava traços de francês. O concerto no Rio foi programado para a última noite da turnê. Enquanto o táxi aproximava-se do Teatro Municipal, o mesmo onde Eduardo agora trabalhava como regente assistente, segundo sua carta, senti uma mistura complexa de emoções que nem mesmo minha experiência em composição emocional conseguia desemaranhar completamente. Nos bastidores, fui recebida com o respeito reservado a artistas internacionais estabelecidos. Uma ironia não perdida para mim, que havia saído daquela mesma cidade como uma esposa traída em meio a um escândalo. A equipe técnica era eficiente, mas distante, tratando-me como a pianista francesa, que retornava em triunfo, sem reconhecer a menina de Minas Gerais que havia partido em desgraça. Lucien permanecia ao meu lado, uma presença estabilizadora em meio às memórias turbilhonantes. "Sente-se bem para tocar esta noite?" perguntou ele, notando minha introspecção. "Nunca estive mais pronta", respondi, e era verdade. Esta noite não era sobre o passado, mas sobre apresentar quem eu havia me tornado, para esta plateia, para esta cidade e talvez principalmente para mim mesma. O teatro estava lotado. Da coxia, pude ver a primeira fileira onde autoridades locais e figuras importantes do cenário musical ocupavam lugares privilegiados. Entre eles, um rosto que, apesar dos anos, ainda reconheci imediatamente: Eduardo, agora completamente grisalho, mais magro do que em minhas lembranças, mas com aquela mesma postura ereta de maestro. Nossos olhares se cruzaram brevemente à distância. Ele inclinou levemente a cabeça em um gesto que poderia ser interpretado como reconhecimento, respeito ou simplesmente educação profissional. Respondi com um gesto similar, sem emoção discernível.
Quando finalmente pisei no palco, sob aplausos calorosos, não era mais a jovem pianista que havia chocado a sociedade local com sua exposição musical de uma traição. Era Jurema Silveira, compositora consagrada, professora respeitada, uma mulher completa em seus próprios termos. Comecei com 1537, a peça que havia nascido naquele mesmo teatro anos antes. Enquanto meus dedos deslizavam pelas teclas, percebi que estava tocando-a diferentemente. Não com a raiva inicial que havia inspirado sua criação, nem com a melancolia técnica com que a havia apresentado em Paris, mas com uma espécie de gratidão nostálgica. Gratidão pela dor que havia me impulsionado a uma vida que jamais poderia ter imaginado. Quando Lucien juntou-se a mim para diálogo com o passado, notei Eduardo ajustando-se desconfortavelmente em sua cadeira. Seria a visão de outro homem tocando ao meu lado ou a música em si que o afetava? Não importava mais, percebi. Sua reação fazia parte de sua própria jornada, não da minha. Após o intervalo, voltei sozinha ao palco para apresentar Ciclos na íntegra. Esta era a peça mais pessoal, a que mapeava não apenas a traição, mas tudo que veio depois. O exílio autoimposto, a reconstrução em Paris, o novo amor encontrado, a mulher que me tornei através de todo o processo. Enquanto tocava o movimento final, Reconstruir, com seus temas ascendentes e sua resolução triunfante, percebi que lágrimas silenciosas escorriam por meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou mesmo de cura. Eram o simples reconhecimento da jornada completa, do ciclo fechado. A menina de Minas, a esposa do maestro, a exilada em Paris, a compositora aclamada, a professora dedicada, a mulher realizada, todas eram eu, todas partes da mesma sonata contínua. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Uma ovação de pé que se estendeu por minutos que pareceram uma eternidade condensada. No meio da primeira fileira, Eduardo permanecia sentado, não aplaudindo, mas com uma expressão que, mesmo à distância, reconheci como uma forma silenciosa de reconhecimento. Após o concerto, durante a recepção que se seguiu, Eduardo não apareceu. Nem eu esperava que aparecesse. Algumas partituras são melhor deixadas sem um encontro final, seus temas não resolvidos de forma convencional, mas transformados em algo completamente diferente. Na manhã seguinte, antes de deixarmos o Rio para retornar a Paris, visitei brevemente o conservatório onde havia estudado como menina. O prédio estava praticamente vazio. Era domingo, e apenas um zelador idoso circulava pelos corredores. — A senhora é visitante? Perguntou ele, notando minha hesitação na entrada. — Ex-aluna, respondi. — De muitos anos atrás. Ele sorriu, revelando dentes faltando. — As melhores sempre voltam para visitar, disse com uma sabedoria simples. A música chama de volta quem realmente a pertence. Caminhei lentamente pelos corredores silenciosos, passando por salas de aula vazias, onde pianos aguardavam pacientes por alunos que viriam no dia seguinte. Em uma delas, uma partitura havia sido deixada aberta sobre o instrumento. Aproximei-me, curiosa, e reconheci com surpresa os primeiros compassos de Ciclos, minha própria composição, sendo estudada por algum aluno desconhecido naquele mesmo conservatório onde havia dado meus primeiros passos musicais. O círculo estava completo. Minha música havia encontrado seu caminho de volta às minhas origens, tocando vidas desconhecidas, assim como as composições de meus mentores haviam tocado a minha. Voltei a Paris com uma sensação de plenitude que não havia antecipado. Nos anos que se seguiram, continuei ensinando, compondo, ocasionalmente fazendo turnês, mas com uma agenda mais seletiva que me permitia desfrutar da vida que havia construído com Lucien. Adotamos rituais simples, mas significativos. Cafés da manhã prolongados aos domingos, onde discutíamos livros e filosofia, caminhadas noturnas pelas margens do Sena, concertos ocasionais onde íamos apenas como espectadores, não como performers. O tempo passou como as páginas de uma partitura bem executada, com seu próprio ritmo inevitável, mas revelando belezas inesperadas a cada compasso. Paris envelheceu conosco,
mudando sutilmente enquanto mantinha sua essência eterna. Meus alunos se formaram, construíram suas próprias carreiras, ocasionalmente retornando para visitas que sempre me enchiam de um orgulho quase maternal. E agora, aos 85 anos, olhando para vocês que me escutam compartilhar esta história, percebo que a traição que um dia pensei que me destruiria foi apenas o primeiro movimento de uma composição muito mais longa e complexa. Uma composição que incluiu dor, sim, mas também renascimento, amor renovado, realização artística e, finalmente, a sabedoria tranquila que só vem quando vivemos plenamente cada nota, cada acorde, cada momento de silêncio entre eles. Meus queridos, se há uma lição que gostaria que levassem desta história é esta: não temam a dor que inevitavelmente virá em suas vidas. Não a evitem, não a suprimam, não a neguem. Em vez disso, deem-lhe voz, seja através da música como eu fiz, ou de qualquer outra forma de expressão que ressoe com suas almas. Transformem-na em algo que não apenas ajude vocês a sobreviver, mas que possa, talvez, ajudar outros em suas próprias travessias das águas turbulentas que todos navegamos. A traição pode destruir ou libertar. A escolha, como aprendi através da música, é sempre nossa. E a vingança mais doce não é expor o traidor, mas viver uma vida tão plena e significativa que a traição se torna apenas uma nota de passagem em uma sinfonia muito maior que continuamos compondo até nosso último suspiro. E antes de me despedir, se você gostou dessa história de superação, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acredita que também possa se inspirar com ela. Até o próximo vídeo.